Ok, galerinha do bem, alunos do 7º ano da Escola Estadual Professora Zenilda Gama, na cidade de Apodi. Nós queremos dar continuidade ao conhecimento que nós estamos adquirindo sobre as regiões do Brasil, né? A última aula, ou as últimas aulas, nós tratamos sobre a região centro-oeste. Estudamos um pouco sobre o estado do Mato Grosso do Sul e também o estado de Goiás. E fizemos também uma atividade, salvo engano. Então, hoje é o dia de estudar a nossa região, né? A região Nordeste. Muitas vezes, região bastante desprezada, escanteada por parte das autoridades. Então, vamos estudar a nossa querida região Nordeste. Eu queria a sua companhia nessa jornada em busca do conhecimento. Vem comigo. Então, a primeira coisa que devemos estudar, acima de tudo, é a estrutura política, né? Então, a nossa divisão política. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, o meu apontador, para facilitar, tá certo? Então, aqui nós temos um mapa da região Nordeste, e aqui nós temos os 9 estados, né? Os 9 estados que compõem a região Nordeste. É uma informação quentinha para você. Então, em número de estado, o Nordeste é a maior região do Brasil, tá certo? Ela, aí, com a quantidade de estado, tem ela, né? Aqui temos 9. A região Norte tem 7, que é a segunda maior. Aí nós temos a Sudeste com 3, o Sul com 3 e o Sudeste, o Centro-Oeste com 3 também. Tá certo? Então aqui nós temos o Maranhão, que é um dos grandes estados do Nordeste, só perto para a Bahia. O Maranhão, né? A capital do Maranhão é São Luís. Nós temos o Piauí, né? Está aqui a setazinha do Piauí. Tem 251.529 quilômetros quadrados. A capital do Piauí é Teresina. É uma informação também muito preciosa para você. A capital do Piauí é Teresina. É a única capital do Nordeste que não tem mar. Então, ela fica mais ou menos por aqui assim. Não fica, fica no interior do estado. Não fica como, por exemplo, como São Luís, que fica aqui, né, que nem Fortaleza, que fica aqui, Natal, que fica aqui, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Então, Teresina fica no interior do estado, tá certo? Aí nós vamos ter o Ceará, que a capital é Fortaleza, o nosso querido Rio Grande do Norte, a capital é Natal, a Paraíba, o nosso querido vizinho, a capital é João Pessoa, temos Pernambuco, que a capital é Recife, Alagoas, que a capital é Maceió, e temos Sergipe, que é o menor estado do Brasil, que a capital é Sergipe, Aracaju. Alagoas é Maceió, tá certo? Então, só para a gente conhecer um pouco. E temos aqui embaixo ainda o maior estado de todos, que é o estado da Bahia. Tem 564.693 quilômetros quadrados, enquanto o Rio Grande do Norte só tem 52 mil. Nós temos a Bahia com 564. Então, é muito grande, é muito extenso em relação ao Rio Grande do Norte, ao Sergipe e Alagoas, tá certo? Então, esses são os nossos 9 estados que compõem o nosso querido Nordeste. Inclusive, já foi a região mais rica do Brasil durante o período da colônia, durante o período colonial, quando o principal ciclo econômico do Brasil era o açúcar. Então, se produzia muito açúcar no Nordeste, tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui, começando com a vegetação. A nossa vegetação predominante, de um modo geral, é a caatinga, né? A palavra caatinga é uma palavra indígena que significa mata acinzentada ou mata espinhosa, né? Então, aqui nós temos os tipos de vegetação. Nós temos a vegetação chamada vegetação litorânea, que é essa vegetaçãozinha que fica aqui nas praias, que vai lá do Maranhão até aqui, ó, ao sul da Bahia.
Nós temos a floresta tropical, que aqui é onde fica mais ou menos aqui a região aqui da Mata Atlântica, aqui, né? Nós temos a chamada Caatinga, que é a grande parte, pega principalmente os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, grande parte também da Bahia, né? E pega também um pouco do estado do Piauí e uma coisinha ainda aqui misturada com o estado do Maranhão, tá certo? O estado do Maranhão já pega já uma floresta chamada Mata dos Cocais. É aqui onde tem uma grande produção de coqueiro, e no que diz respeito ao coqueiro, é o coco de babaçu e também a carnaúba. Então, aqui é a mata de cocais. Temos ainda o famoso cerrado, que fica nessas regiões aqui, e temos, eu já falei aqui, essa mata dos cocais. Então, aqui nós temos aqui 5 tipos de vegetação, sendo a caatinga a vegetação principal, que é a nossa vegetação, que tem como as principais árvores, né? Você vai ter os cactos, os mandacarus, o xique-xique, o juazeiro, o pau-d'arco, né? A jurema, o marmeleiro, a ameixa brava, você vai ter a cipaúba, a catanduba, o mufumbo, você vai ter a faveleira, né? O jucá, né? O angico, você vai ter esses tipos de árvores, né? Então, aqui a gente já falou aqui um pouquinho sobre esses tipos aqui de vegetação, tá certo? Aqui está muito mais detalhado. Ele vai colocar aqui a Mata Atlântica no litoral, Mata dos Cocais aqui no meio norte, né? Os manguezais, que acontece também no encontro do rio com o mar. Temos a Caatinga, que é o principal, o Cerrado, que fica entre a Mata dos Cocais e a Caatinga, e ele vai colocar aqui também as restingas, entre outros. Então, essas aqui são os principais. Terceira pergunta, não é nem pergunta, né? Nós vamos agora para o nosso próximo tópico, que é falar um pouco sobre os aspectos físicos ou naturais da região Nordeste. Já falamos um pouco sobre a vegetação e agora chegou a hora de falarmos um pouco sobre o clima. Dando aqui uma olhada de fato, nós temos 4 tipos de climas principais no Nordeste. Esse clima litorâneo, aqui esse clima destacado pela cor verde. Nós temos o chamado tropical litorâneo, porque é tropical e recebe influência dos oceanos, do oceano, melhor dizendo. Nós temos o clima tropical, que grande parte do Nordeste é o clima tropical, olha, pegando aqui os estados do Maranhão, do Piauí e por aí vai, o norte do Ceará, o sul da Bahia. Nós temos o que nós chamamos de clima equatorial, que coincide aqui onde fica lá a Mata dos Cocais. Aqui é uma região do Nordeste, mas que já que se parece bastante com a região Norte, é tanto que já tem algumas classificações do clima, que não diz que a metade do Maranhão já deveria pertencer à região do Norte, né? Nós temos aqui deixa eu ver, o tropical, já falei, e também o tropical semiárido, que é essa parte aqui, onde pega aqui o Apodi, né, que pega do Rio Grande do Norte até a Bahia. É aqui onde acontece essa questão das secas, é a região mais seca do estado, né, ou melhor, mais seca da região Nordeste, tá certo? Isso aqui é o que nós chamamos de tropical semiárido ou simplesmente clima semiárido. Dá a entender é que nós temos 3 climas tropicais, né? E um equatorial. Eu vou falar um pouco mais na frente. É aqui onde você vai encontrar o polígono das secas, aquela região mais afetada pelas secas no Nordeste. Inclusive, estamos passando por uma seca que ainda não finalizou. Tivemos um ano até bom de inverno esse ano, mas estamos aí com aproximadamente 10 anos de seca aqui no Nordeste. Só aguenta quem é nordestino mesmo da gema, né? Então, o outro aspecto da nossa aula é a divisão do Nordeste. O Nordeste, ele faz parte de uma região do Brasil e o Nordeste também ele se divide em 4
sub-regiões, tá certo? Que é importante a gente aprender essas sub-regiões do Nordeste. Elas são divididas de maneira vertical. Nós temos essa corzinha amarela aqui, nós temos de alto a baixo, essa chamada Zona da Mata, que fica aqui nesse litoral. Você vai encontrar a chamada Zona da Mata, tá certo? Para ficar mais específico. Pela questão da maritimidade, ela mantém uma temperatura aqui média de 25 graus e alta pluviosidade. Chove bastante aqui nessa zona da mata, tá certo? E onde estão localizadas as maiores regiões, as maiores cidades do Nordeste. Você vai ter Natal, você vai ter João Pessoa, você vai ter Recife, Maceió, Sergipe e também aqui a Salvador, né? Então, isso aqui é a zona da mata. Outra nós temos aqui é o Agreste. O Agreste fica entre a zona da mata e o sertão. Fica aqui, ó. O Agreste, tá certo? O Agreste, região de transição entre o litoral e o sertão. Aqui, por perto aqui de Recife, ou melhor, aqui no Pernambuco, aqui no Agreste, você vai encontrar regiões de Caruaru, cidades que são bastante comerciais. Nós temos também o sertão nordestino, que é a grande parte do Nordeste, é o nosso sertãozão, é a região que nós moramos, né? Quente, além dela ser quente, ela é seca, as chuvas elas são mal distribuídas, elas são inconstantes. É aqui onde nós encontramos a região aqui do polígono das secas, né? É uma região bastante seca. E temos também aqui o meio norte, que é uma região que pega um pouco já de conteúdo amazônico e também um pouco também da caatinga, né? Então, nós temos essas 4 sub-regiões. Vamos procurar detalhar um pouquinho mais sobre cada uma delas, aprender um pouquinho mais sobre as características da nossa região nordeste do Brasil. Então, vamos lá, a zona da mata, que é esta zona aqui, ó, essa aqui de amarelo, que fica no litoral. Nós temos a zona da mata, ocupa uma faixa litorânea, o clima é o tropical úmido ou litorâneo, que vai possuir aí elevadas temperaturas e as chuvas são abundantes. A vegetação é a Mata Atlântica, tá certo? A Mata Atlântica, e que é uma das vegetações que já foi mais afetadas no Brasil, onde possui árvores altas, densamente distribuídas, copas entrelaçadas, do que restou em algumas reservas, em alguns pontos específicos, né? O relevo é formado principalmente de planícies e tabuleiros. As chuvas são abundantes e os solos são férteis, principalmente para o cultivo da cana-de-açúcar. Isso já faz mais de 500 anos que se planta cana-de-açúcar aqui no sertão, aqui no Nordeste, e ainda tem muito pano para as mangas. Então, isso aqui é a zona da mata, tá certo? Vamos ver agora um pouquinho do Agreste, que é essa partezinha aqui, ó, que eu falei para vocês, essa fina faixinha aqui, que é uma transição entre o sertão e a zona da mata. Nós temos como vegetação, o clima é o tropical, vou passar aqui, desculpa, isso. Apresenta características mescladas, por isso que eu falei que ela é um pouco de transição. O clima nem é tão seco e nem é tão úmido. Não é tão úmido como o da zona da mata e não é tão seco como o do sertão. Predomina o clima tropical semi-úmido. E a vegetação apresenta a chamada mata tropical e uma parte de caatinga, tá certo? É uma região que, economicamente falando, ela vive do comércio, da fruticultura, em algumas partes aí, tá certo? Nós temos ainda, falando sobre as atividades do Agreste, nós, como eu falei para vocês, a atividade comercial lá do Caruaru, né? Nós temos aqui uma foto, inclusive mostrando o artesanato, que costuma ser muito comercializado nessas cidades lá do Agreste, cidade como Caruaru, né? Eu acho que vocês são novos, mas vocês devem lembrar, assim, por alto, de uma música de Luiz Gonzaga que diz assim, a feira de Caruaru. Então, nós temos a Campina Grande, que também é uma cidade que tem muito comércio.
temos Feira de Santana, na Bahia, Arapiraca, em Alagoas, e Itabaiana, no Sergipe, tá certo? Eu coloquei aqui mais algumas fotos para vocês perceberem. Isso aqui é uma das ruas lá da Feira de Caruaru, né? Então, de um lado e do outro, olha só aqui. Isso aqui é uma espécie de estacionamento, aqui onde ficam os carros, e aqui são as lojas, olha. Aqui é uma espécie de... Isso aqui são lojas, olha, barracas. Isso aqui é só uma parte da feira. Eu tive a oportunidade de estar aqui, visitei aqui umas 3 vezes, e foi uma viagem fantástica. Aqui você encontra de tudo que você imagina, e inclusive com bons preços, né? Então, pela manhã cedinho, a gente de todo canto do Nordeste frequentando essas feiras, comprando jeans, comprando sapatos, comprando tênis, comprando brinquedo, comprando de tudo. Vocês observaram aqui, eu coloquei até uma foto aí, cesto, chapéu, material de couro, material de ferro, alumínio, essa parte de boné, celular, né, produtos de casa. Então, é um espetáculo, né? Se um dia você quiser viajar e conhecer o negócio que o comércio roda no centro, você visite a feira de Caruaru, tá certo? Então, vamos um pouquinho mais, que eu já passei aqui. Vamos agora o relevo ainda, né, dessa região do Agreste. É formado por planaltos e serra. O mais importante deles é o planalto da Borborema. A hidrografia, a maior parte dos rios do Agreste são temporários, ou seja, aqueles rios que contêm água num período e secam durante os períodos de estiais. Vamos agora ao sertão, que é a maior sub-região nordestina. O clima é o clima tropical semiárido, é marcado principalmente por longas estiagens, longas secas. A vegetação típica predominante é a caatinga, típica dos lugares secos, caracterizado pelas cactáceas. E o relevo é a predominância da depressão sertaneja e da depressão do São Francisco. Então, são essas informações sobre o sertão. Acho que nós tem aqui mais alguma coisa, dizendo que enquanto a gente tem essa imagem desoladora de um ambiente da Caatinga, mostrando assim uma situação onde uma mulher está carregando água, buscando água nas cacimbas, nos cacimbões, a vegetação seca completamente, uma casinha humilde, e aqui mostra uma vida difícil. Em compensação, no mesmo Nordeste, próximo das margens do Rio São Francisco, né, que corta o Nordeste praticamente uma grande parte do Nordeste, nós temos a fruticultura irrigada nas margens do São Francisco, na região aqui do Ceará, onde tem o Rio Jaguaribe, né? A cidade de Apodi começa a se destacar nesse contexto com os projetos, né, agrícolas aqui em cima da serra e aqui na região da areia. Então, você tem essa região do sertão, onde temos também uma agricultura familiar. Nós temos o período, nós vamos até falar um pouquinho mais na frente, sobre o turismo na região litorânea. Nós temos também o turismo nas regiões das serras. E nós temos aquela pecuária, né? Aquela pecuária onde o pessoal cria gado com a dificuldade justamente nesse período de estiais. Tá certo? Ainda temos um pouquinho do sertão, a hidrografia. A maioria dos rios eles são temporários. Aí temos a maior bacia da região do sertão é o Rio São Francisco, que banha a região, tá certo? Fica essas informações preciosas. Aqui nós temos uma foto que foi tirada, reconhecida pelo governo federal no ano de 1936, uma região conhecida como o Polígono das Secas. Região esta onde é atingida pelas secas. Se um dia você estiver diante de uma prova, uma pergunta, o que é o Polígono das Secas, você vai dizer que é a região do Nordeste que é atingida de uma maneira mais forte com o período da estiagem, tá certo? O meio norte, que é aquela região, vou voltar aqui só para a gente ver no mapa, para vocês lembrar. O meio norte é essa parte aqui, ó, que pega um pouquinho a metade do Piauí e o restante do estado do Maranhão. Então, é essa parte agora que nós vamos estudar. 30% do Nordeste é
esse meio norte, tá certo? É uma zona de transição entre a Amazônia e o sertão, tá certo? Entre a zona entre o sertão e a Amazônia. Portanto, você vai lá, você pensa em alguma região em que você está na região norte do Brasil. A vegetação predominante é a chamada mata dos cocais, que ela é formada tanto pelo coco do babaçu, como também pela carnaubeira. São essas duas palmeiras, que elas são usadas para diversos fins, né? Tanto que essas árvores são conhecidas como árvores da vida. Existe uma mancha de floresta equatorial que são encontradas na região extrema do Ocidente, tá certo? Na parte de cá é mais a região da Caatinga. E temos um pouquinho de cerrado, que é um pouco de cada um. O clima predominante é o tropical típico, em fase de transição entre o equatorial e o semiárido, nesse clima de esse tropical tímido. O principal rio é o rio Parnaíba, né? O rio Parnaíba. O relevo é um relevo planáltico com a presença de algumas planícies nos vales dos principais rios e no litoral. A agricultura e a pecuária são bem tradicionais nessa região, né? Eu coloquei aqui uma foto de uma carnaubeira e também a foto do babaçu, né? Então são duas palmeiras. Do babaçu é o coco, que é tirado, e o coco, além de ser comido, a polpa do coco, tem o óleo do babaçu, tem as palhas do babaçu, tem o caule do babaçu, da mesma forma a carnaubeira, que aproveita a raiz, aproveita o caule, aproveita a palha para fazer chapéu, bolsa, esteira, você para fazer palito, para fazer artesanatos. Eu ia dizendo gaiola, mas agora ninguém mais deve criar passarinho não, né? Você acaba com esse negócio de criar passarinho, negócio de ter passarinho em gaiola. Você acaba com esse negócio, seja amigo da natureza, abra as portas das suas gaiolas, manda o passarinho embora. Pastor, mas eu queria criar um passarinho. Você cria 10. É só plantar uma árvore na frente da sua casa. Aí você tem um monte de passarinho cantando e você nem precisa você colocar água e nem colocar nenhum tipo de comida. Então, faça isso que você será muito bem sucedido, tá bom? Aí temos aqui um pouco sobre a economia nordestina no século XX, né? Quais são o que mudou. O Nordeste ele vem mudando, é bem verdade que depois lá do ciclo da cana-de-açúcar, né? No início da nossa colonização, rendeu muito dinheiro, depois o Nordeste deu aquela fracassada, ficou sendo uma região esquecida. Mas no século XX e agora já em parte do século XXI, o Nordeste ele começa não, ele já está se estruturando como uma região de destaque na economia do Brasil, né? Por exemplo, a economia fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, que é uma região riquíssima na produção de frutos tropicais, como melancia, a uva, até a uva se produz, a banana, o mamão, né? Então, são árvores que são plantas, frutas que são produzidas com muita facilidade. Nós temos a indústria mecânica na Bahia, no polo industrial, os polos industriais petroquímicos lá de Camaçari, lá de Aratu e outros, né? Uma região muito, um polo industrial que lida muito com a questão do petróleo. Nós temos a indústria do Ceará, as montadoras de automóveis, têxtil e calçados, são fábricas, 3 tipos de fábricas fortes na região do Ceará. Inclusive, se você for aqui pertinho, na cidade de Quixeramobim, você vai encontrar fábricas de calçados naquela cidade. Temos o complexo industrial de Suape, isso aqui fica em Pernambuco, uma região que emprega muita gente, que lida com o petróleo, com os derivados de petróleo e outras áreas. E o último, nós temos o turismo. Aqui você vai ter uma foto linda de uma praia nordestina, inclusive são as praias mais bonitas de todo o Brasil, né? Pela cor da água, pela temperatura, né? Então, existe uma rede hoteleira, acho que eu coloquei aqui alguma coisa, existe uma rede hoteleira para dar suporte a esse turismo, e o Nordeste, principalmente aqui nas praias, recebe milhares e milhares de pessoas todo ano que vêm de outros países para descansar, para aproveitar um pouco aqui do clima quente, né? Tá certo? Então, isso é tudo.
tá certo? Então foi muito bom estar com vocês em mais esse período. Espero que tenha ficado legal a nossa aula sobre o nosso querido Nordeste, né? Nós não devemos nos envergonhar daquilo que somos. Somos nordestino, nordestino da Gema, tá certo? Um forte abraço e que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós.